Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao encontro de hoje da nossa comunidade de práticas da ludificação digital no ensino, a nossa Copilud. Meu nome é Simone Martins, eu sou uma mulher de meia idade, de pele clara, de olhos castanhos e cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa preta e uso fones nos meus ouvidos na cor branca. Atrás de mim tem um armário grande e eu estou sentada à frente do meu computador, no meu quarto, que fiz de espaço de estudos. De imediato, já quero agradecer a presença de todos vocês nesse nosso encontro, nosso 13º encontro da Copilud, e apresentar os nossos intérpretes de Libras, Giliardi e Stephanie. Peço que façam a sua autodescrição. Giliardi e Stephanie, por favor. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição primeiro e depois eu vou fazer do meu colega Giliardi, porque ele está com um problema no áudio dele. Certo. Eu sou uma mulher cisgênero, branca, de cabelo preto, curto, cacheado, olhos castanhos escuros, uso um óculos de armação vermelha, estou com um macacão preto e no fundo está a cabeceira da minha cama, que eu estou em isolamento no meu quarto. E o meu colega é o Giliardi, ele é um homem cisgênero, branco, loiro, de cabelo curto, de barba rala, e tem olhos castanhos claros, tem tatuagem nos braços, tá com uma camisa preta num fundo branco, e com um headset preto, um fone de ouvido preto. Obrigada. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Giliardi, pela presença de vocês na nossa Copilud. Bom, a Copilud, ela é parte do programa de extensão NAVE, com o apoio do Centro de Ciências Tecnológicas e o Centro de Educação à Distância, ambos da UDESC, em colaboração com os mestrados profissionais PROFEI, Educação Inclusiva, e o PPGE Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias. Cabe aqui destacar que essa é uma iniciativa aberta e também gratuita. E hoje, nesse nosso 13º encontro, vamos ter a apresentação do nosso querido professor Marcelo da Silva Hausen. Professor, que história é essa de ensinar sobre a dengue com jogo digital? Explica isso para nós, professor. Obrigado pelo querido e boa noite a todas e a todas. Antes de mais nada, me autodescrever. Eu, como a Simone já falou, meu nome é Marcelo da Silva Hausen. Eu sou um homem branco de 54 anos de idade, cabelos pretos, curtos e ondulados, já grisalhos. Tenho olhos pretos e uso óculos. Uso bigode e cavanhaque desde a adolescência. Estou usando fones de ouvido brancos e estou vestindo uma camisa azul com o logo da UDESC. E sentado num quarto da minha sala que transformei em escritório. E vocês devem estar vendo atrás de mim uma imagem do jogo Minecraft. Eu autorizo fazer a gravação e autorizo a publicação do vídeo no YouTube do Larva. Então, vamos conversar sobre essa história de usar um jogo para ensinar sobre dengue e como é que foi essa experiência quando nós aplicamos isso para vários estudantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, esse trabalho foi o mestrado de um orientado meu, Diego Buschinger, que terminou em 2014. Então, esse trabalho já tem um tempo, não é tão recente. E ele já foi a 8ª versão do jogo, né? Então, a gente passou aí vários anos, a gente começou a trabalhar com a temática da dengue antes mesmo da dengue chegar a Santa Catarina. Ela era um problema muito grande no Rio de Janeiro, a gente começou a trabalhar com isso, viu que era um problema importante de ser tratado, então começamos a lidar com isso enquanto jogo. E culminou nesse trabalho e nós aplicamos esse trabalho, então vou mostrar um pouco sobre essa trajetória, não a trajetória, mas o resultado final, quando nós efetivamente usamos o jogo
Mas, obviamente, para vocês terem uma ideia de como é que foi isso, eu tenho que mostrar um pouquinho do jogo. Não vou me delongar muito, mas o jogo é um jogo de exploração, você tem vários espaços, vários ambientes. Nesses ambientes, você vai caminhando, você vai explorando, você vai encontrar aqui alguns elementos. Então, mobílias, objetos, mas tem alguns que se destacam por estarem flutuando no espaço, que são os livros, onde vocês vão encontrar fatos, e outros elementos que daqui a pouco eu falo. Quando você encontrar o livro, ali você vai, chegando próximo a ele, vai aparecer, aqui um exemplo de um outro espaço, não tem, aquele foi um espaço de uma casa de madeira muito simples, mas temos vários outros espaços de apartamentos e tudo mais. À medida que você for caminhando e encontrando os objetos dos livros, eles vão trazer, como vocês podem ver aqui na parte de cima, eles vão trazer informações sobre a dengue, no caso. Nessa imagem aqui, está trazendo uma informação geral que ainda era parte do tutorial do jogo, antes de jogar efetivamente. Então, você vai descobrindo fatos ao longo do jogo e explorando os espaços. Os livros vão estar dispersos em todos e quaisquer lugares possíveis. Eles estão numerados, você saber mais ou menos quantos você tem que obter, e tem uma contabilização, você pode acessar aqui na interface, quantos livros e quais livros eu já consultei. Os livros a gente chama de fatos, porque tem informações objetivas sobre a dengue, e você pode, além dos livros, né, você pode encontrar justamente os depósitos onde o mosquito, melhor dizendo, a mosquita da dengue coloca os seus ovinhos. Quando você encontrar estes depósitos de água, eles aqui estão, né, vasinho, caixas d'água, enfim, qualquer coisa que possa acumular água, então você chegando perto desses elementos, aí o jogo vai te perguntar alguma coisa. Tá? Então, cada objeto da cena ele está associado a um livro qualquer. Às vezes tem tablets também flutuando ali para chamar atenção, né? Que é o que você deve, onde você vai conhecer informações. E aí, ao longo do encontro desses objetos que são os depósitos, o jogo vai te perguntar alguma coisa sobre aqueles livros. Então, você tem que casar a pergunta com os fatos que você já consultou. Então, você faz o controle de quantos fatos você já consultou e quantas respostas você já respondeu. Se você responder certo, obviamente você ganha muitos pontos. Se você não lembrar, você pode voltar lá no fato, no livro, pergunta 23, então está associada ao livro 23. Você volta no livro 23, consulta a informação de novo. Quantos são os tipos de mosquito que transmitem a dengue? Aí você vai lá, volta no fato, lê de novo e aí responde. Mas o fato de ter consultado novamente já diminui um pouco a pontuação. Obviamente, se você errar, aí você tem a pontuação nula, mas você pode de novo visitar e responder. Então veja que é sempre no objetivo de você ir atrás da informação e responder. Temos aqui também um outro personagem, que é o famoso próprio mosquito, a mosquita da dengue, que é o Aedes aegypti, e no nosso jogo ele não tem um papel de vilão, porque na verdade, é isso que a gente quer conscientizar as pessoas através desse jogo. O mosquito não é o vilão, o mosquito está vivendo a vida dele. O vilão é o homem que deixa acumular água em locais que não deveria, né? E aí então o mosquito consegue se reproduzir em locais onde ele normalmente não se reproduziria. Então, o que acontece quando eu chego perto do mosquito? Basicamente vai enviar aí um monte de informações, curiosidades interessantes sobre dengue, sobre o carro da fumaça, sobre Oswaldo Cruz, as primeiras campanhas de vacinação, fatos sobre a história da saúde pública no Brasil, e inclusive sobre a própria dengue também. Então, ele só traz curiosidades interessantes para você saber que o mosquito não é o malvado, e sim, ele é apenas um vetor, um elemento
dentro do ecossistema de transmissão da dengue. Bom, aí você vai explorando, você vai passando fases, você sai de um barraco, vai para um apartamento, vai para um bairro, esse bairro você vai para um espaço maior. Aqui nós temos, inclusive, um cemitério, onde tem várias vasinhos de flores, que tem que tomar cuidado. A gente está próximo do feriado agora, que foi ontem, de finados, então é bem apropriado, né, lembrar isso. Temos aqui um espaço, inclusive é um próprio cemitério, mas tem aí uma cidade inteira com edifícios, várias casas, casas de vários andares, etc. Então você vai evoluindo e você vai liberando mais espaços ao longo que você evolui no jogo. E aí o que acontece? A versão 8 é a versão que é colaborativa. Então, você tem que jogar contra alguém. E a gente programou o jogo para que ele funcione em duplas. Então, você joga com um outro colega, então você tem uma colaboração, mas é jogado contra uma outra dupla. Então, tem o aspecto competitivo também, tá? Então, além do fato do jogo ser uma exploração, continua sendo uma exploração, ter todas as questões de leitura e interpretação de texto que vocês encontram nos livros, nos tablets ou nos mosquitos, tem aí a verificação dessas informações e desse conhecimento através do encontro dos depósitos. Tem essa questão de colaborar, de trabalhar em dupla e ficar olhando o que está acontecendo com a outra dupla, e passa a ser então uma competição entre duplas. Esse foi o trabalho de mestrado do Diego Buchinger. Então, por isso que a gente nominou o jogo de Neighborhood, que é a ideia de vizinhança. Por quê? Com a ideia da colaboração, também vem junto a ideia de que combater a dengue não é um trabalho isolado. Ele precisa de que os vizinhos, por isso que aí está a neighborhood, né, a vizinhança, ela também participe do processo de limpeza e evitar ter depósitos de água e assim por diante. Então, tem todo esse processo investigativo, daí o nome do jogo, Sherlock Holmes, Sherlock Dengue, faz essa associação, mas nessa versão você tem que trabalhar em duplos, tá? E para que a colaboração aconteça, existem várias mecânicas do jogo que você só pode tomar decisões quando o seu colega permitir. Então, você tem aqui na interface um ícone de celular, justamente que é onde você vai poder trocar informações com o seu colega. E aí, então, de repente, você está respondendo alguma coisa numa região de um depósito e ele já viu aquela pergunta, aquele fato em outro lugar, e aí evita que você tenha que se deslocar, perder tempo. Então, você sabe se a mosquita coloca o ovo dentro da água ou acima da água? Você já viu isso em algum lugar? E aí, então, as pessoas, as crianças, enfim, pessoas, discutem sobre o conhecimento e uma lembra para outra, enfim, passa a informação para outra e a dupla vai caminhando, tá? Ao mesmo tempo, eles estão vendo aqui como é que está o caminhar dos oponentes, né? Da dupla oponente. Então, existem algumas mecânicas aqui que vão forçar a comunicação e forçar a colaboração. Bom, ao final do jogo, você tem um conjunto de métricas, né? Quantos você pegou muitos fatos, ou você respondeu muito, quantas vezes você jogou o jogo com outras pessoas. Você pode jogar várias vezes com várias pessoas diferentes. Existe todo um esquema de ranqueamento para jogar com pessoas de um nível de conhecimento semelhante ao seu, que nem no tênis, etc., que nem no xadrez. Tudo isso é controlado pelo jogo. Então, fica lá registrado, dá para fazer um monte de competição entre escolas, entre pessoas, entre duplas, etc. Bom, mas o objetivo aqui é a gente falar do uso do jogo, né? Então, o uso do jogo a gente chamou para a universidade, o campus de Ciências Tecnológicas da UDESC, várias turmas, abriu para a comunidade para que várias turmas viessem usar o jogo. Então, nós tivemos desde
o pessoal do ensino médio até o pessoal do ensino fundamental. Então, foram várias oportunidades que nós trouxemos às crianças, porque para utilizar precisava de um computador com uma certa qualidade, um certo desempenho, e também precisava de internet de bom desempenho para poder jogar uma dupla contra outra e várias duplas contra várias outras duplas ao mesmo tempo. Então nós trouxemos, e aí quando vieram as turmas, uma coisa que aconteceu foi que às vezes vinham turmas misturadas, vinham alunos, estudantes de 7ª com 8ª, de 8ª com 9º, e enfim, não foi assim, só 7ª, só 8ª, veio de tudo, né? Veio bem misturado, tá? Além disso, nós também fizemos algumas ofertas de oportunidade de jogo para turmas de mestrado e também para turmas de graduação. Então, ao todo, foram 71 estudantes. Vocês podem ver aqui que a maioria é do ensino fundamental, mas tivemos, repito, ensino médio, graduação e mestrado. Então, foi um espectro bastante amplo de usos que nós tivemos para esse experimento. Como que a gente fez efetivamente o experimento para saber o resultado, se o jogo estava trazendo algum tipo de apropriação de conhecimento sobre a dengue? Então, a gente fez um pré-teste, então tinha um teste de conhecimento escrito, tá? E aí, então, depois de fazer o teste escrito, a gente recolhia, aí abria o jogo, permitia que todo mundo começasse a jogar, as pessoas jogavam por 1 hora, terminava, aí a gente fazia um pós-teste, que era o mesmo teste anterior, repetido agora depois que a pessoa teve o contato com informações, com conhecimentos, com detalhes sobre a dengue. Então, 71 pessoas seguiram esse protocolo. E o que a gente obteve de resultado? Aqui tem um gráfico que eu acho que ele é bastante ilustrativo. Ele mostra em vermelho os resultados do pré-teste. Então, teve algumas pessoas que tiraram nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. A maioria das pessoas que fizeram, aí estou incluindo todos os 71 que fizeram todo o procedimento, a maioria ficou aqui na nota 6. Alguns nota 7, alguns nota 8, alguns nota 9, nenhum nota 10. Ninguém acertou 100%. Isso foi antes de usar o jogo. Após utilizar o jogo, o que a gente percebeu é que houve a maioria das pessoas ali passou da nota 6, o pico, né, passou da nota 6 para a nota 8. E nós tivemos 6 pessoas que tiraram nota 10 após usar o jogo. Então, independente dos números ali, vocês podem perceber pelo formato das curvas, né, que houve um crescimento ali da onda verde para o lado mais alto de notas enfim, do espectro das notas ali do teste de conhecimento. Então, a gente imagina, né, a gente pode inferir de que o jogo realmente trouxe informações que depois eles puderam utilizar na hora do teste. As perguntas não eram as mesmas perguntas que tinham no jogo, lá nos itens de acúmulo de água, né, os depósitos, não eram as mesmas perguntas, eram outras, tá? Então, assim, as perguntas e as respostas não estavam dentro do jogo, mas, obviamente, estavam relacionadas à mesma temática, que é a dengue. Outra forma de mostrar esse gráfico agora, pelo nível de escolaridade. Então, se vocês pegarem aqui 7º ano, 8º ano, 9º, primeiro, não tivemos 2º ano, mas tivemos graduação de ciência de computação e mestrado em computação. Em vermelho, de novo, as médias e os desvios padrões das notas antes de jogar e em verde após jogar. Então, vocês podem ver aqui pelas notas médias, né? Aí tem uma curva antes e depois, que quase todas quase todos os níveis teve um aumento de nota. O único que não aconteceu isso
foi ali o 7º ano, que era um número muito reduzido. Então, nós tivemos uma nota baixa, em ambos os casos, 4,38 e 5,13, era bem baixa e próximo. E antes tinha um desvio maior, e depois ficou um desvio menor, então ficou mais concentrado. Então, assim, no 7º ano, poucas pessoas, poucas crianças. Aqui teve uma situação que não aconteceu. Mas para todos os outros anos, sim, aconteceu um aumento no número de notas, né, de valores de nota de teste de conhecimento. Mas não foi só teste de conhecimento que nós fizemos. Nós também fizemos uma análise em relação à confiança. Então, a gente perguntou para cada uma das perguntas quanto que você está com certeza de que essa resposta é a resposta certa, ou o quanto que você está chutando. Então, para cada uma das 10 perguntas, tinha essa de confiança. E aí vocês podem ver aqui pelo gráfico, novamente, a faixa verde é após e a faixa vermelha é antes. Então, também houve um aumento de confiança em média, né? E o desvio também, tá? Desculpa, o desvio diminuiu, na verdade, né? Podem ver que as faixas aqui foram menores, mas de qualquer forma, os valores médios diminuíram, aumentaram. Então, teve um aumento de confiança e que estava respondendo, achava que estava certo e tinha mais confiança de que estava certo. Então, a gente estava avaliando a agregação de conhecimento e também confiança. Então, o resultado também foi positivo. Aqui nós fizemos um exercício de plotar tudo misturado, as notas versus a pontuação do jogo. Se a gente fizer uma regressão linear, a gente vai ver que o comportamento é quanto maior a nota, maior a pontuação do jogo, e vice-versa o contrário também. Ou seja, quanto maior a pontuação do jogo, é uma tendência de ter a maior nota. Então, mas isso, valores plotados, como são populações distintas, não dá para chegar numa assertiva definitiva sobre isso. Teria que fazer para um experimento com muito mais pessoas. Mas a sugestão, a indicação é essa, de quanto mais joga, quanto mais ponto tem, mais nota obterá. Bom, e aí o que aconteceu? Agora vem um pouco da experiência desse uso, né? Nós tivemos problemas porque quando nós fomos usar o jogo, precisava de um grupo múltiplo de 4 jogadores, que era 2 contra 2. Então, quando aconteceu numa situação que a gente foi numa escola, teve uma situação que a gente foi numa escola, lá tinha um número ímpar de jogadores. Isso comprometeu a nossa coleta de dados. Obviamente, aquelas crianças ali que não participaram, elas também ficaram diferente, foram tratadas diferente dos outros colegas, mas puderam jogar porque o jogo também tem uma versão individual. Então, eles podem jogar individualmente, o mesmo ambiente, as mesmas perguntas, os mesmos elementos, mas não joga de forma colaborativa, joga sozinho, explorando os espaços. Então, quando a gente programa o aspecto colaborativo, já entra esse fator. Será que a gente vai ter sempre as condições para essa experimentação e esse exercício colaborativo? O jogo não tem a flexibilidade de jogar 2 contra 1 ou 2 contra 3. É 2 contra 2 sempre ou individual. Não foi realizado, né, o levantamento de dados em condições ideais. O que são condições ideais? Realmente ir no ambiente da escola e lá na escola acontecer o experimento. Então, o fato de terem várias turmas que vieram para a universidade, isso já muda o ambiente escolar. Pode ser bom, pode ser ruim, não sei. O que eu estou dizendo é que não é a mesma condição do espaço da aula convencional, onde eles estariam ali, enfim, num dia normal de aula. Nós fizemos o experimento em apenas 60 minutos para controlar, né, para ter uma coisa viável. Certamente 60 minutos não foi o suficiente, a maioria não chegou nas fases mais avançadas, e a pontuação, se não me falha a memória, foi 500, e a gente tem recorde de 1.800,
então ficou longe da pontuação maior. Os computadores que tinham na escola não eram os computadores adequados, e também nós tivemos problemas porque tinha que ser um ambiente escolar que tinha que ter internet, então isso restringiu a aplicação do jogo, do sistema, nas escolas. Não foram todas as escolas que a gente conseguiu chegar. Houve resistências e dificuldades, que a gente apresentava iniciativa para as escolas, para professores, e não houve uma receptividade. Não, vem aqui e tal. Foram algumas poucas escolas, para ser bem exato, foram 2 escolas que nos aceitaram de braços abertos. Das outras, nós tivemos que ir atrás, que convencer ou trazer os alunos. Então, foi um pouco estranho, a gente imaginava que tivesse mais receptividade. Não aconteceu. E também percebemos que alguns elementos do jogo precisavam ter mais colaboração. O jogo exigia uma colaboração, mas a gente precisava usar mais elementos de colaboração. Isso, obviamente, ia necessitar de uma alteração do jogo que, enfim, fica para trabalhos futuros, novas alternativas de pesquisa aí. Tá? Resultados. O que a gente pode dizer concretamente? O Sherlock Dengue, sua versão 8, pôde contribuir no processo de aprendizagem sobre o dengue para alunos do 7º, ali está escrito errado, não é do 8º, é do 7º, até pós-graduação. Todos eles tiveram melhora na apropriação de conhecimento. Houve um aumento médio de 17% no conhecimento sobre a dengue, considerando todas as notas, né? A mesma pessoa antes e depois. Houve um aumento de 74% no número de participantes que conseguiram obter nota acima de 7, ou igual a 7. Então, tinha muita gente que não conseguia, passou a ter muita gente que obteve nota 7 ou maior, e um aumento médio de 51% na confiança das respostas. Então, são resultados todos positivos, todos muito interessantes, que demonstram, sugerem que realmente o Sherlock Dengue, se for feito um estudo mais amplo, ele vai possivelmente trazer bons resultados de aprendizagem e também de confiança. O próprio uso do jogo, por ser um jogo bem focado no contexto, ele traz confiança também. O que podemos concluir dessa experiência toda? Em relação ao questionário, uma coisa que nós observamos é que houve aumento de confiança, mesmo para as pessoas que erraram certas questões. Ou seja, tinha alguns estudantes que responderam errado após o jogo e tinham mais confiança de que aquilo estava certo, mas eles estavam efetivamente errados. Então, eles tiveram mais confiança de que estavam errados. O que isso sugere? O que isso significa? Significa que eles não interpretaram alguma coisa corretamente, houve algum distúrbio, ou eles tinham uma pré-concepção que não foi esclarecida ao longo do jogo. Então, aqui entra um papel muito importante do professor de fazer um trabalho mais completo sobre a dengue, de ter um momento de conversa e tirar pré-concepções ou concepções que ficaram a posteriori, que permaneceram apesar do jogo. Então, tem um papel muito importante do professor de estar acompanhando. Claro, tudo isso aconteceu por um período de 1 hora. Se tivesse usado mais vezes, usado em casa, em outros momentos, é possível que, tendo mais acesso à informação e ela sendo colocada à prova, essa situação talvez não viesse a acontecer. Mas tem que ter um acompanhamento do professor. Então, tem que ter um trabalho posterior aí. A gente percebeu que quanto mais tempo, tem mais pontuação e que significa mais conhecimento. Então, aí a gente pode pensar que uma aula maior ou com vários outros momentos de interação com o jogo possa ser muito benéfico para esse processo de aprendizagem, tá? Mas aí precisaria, então, de novos eventos, não só uma única intervenção, uma única aula. Infelizmente, foi o que nós pudemos fazer, mas certamente isso aqui demandaria várias interações para que a criança pudesse conhecer e consolidar um determinado conhecimento. Dá para imaginar que a pontuação pode ser um mensurador de conhecimento. Então, a gente viu uma relação de que talvez não precisasse fazer o teste, a própria pontuação da criança pode ser utilizada como uma forma de avaliação do conhecimento.
Isso é uma sugestão bem forte, então facilita o próprio trabalho do professor, né? Ele pode concentrar esforços naqueles que estão tendo pontuações menores, porque alguma coisa não está funcionando bem, então ele já concentra naqueles que estão com mais dificuldades. Após todo esse trabalho, né, a gente fez várias incursões aqui com a Secretaria de Joinville, Secretaria de Educação de Joinville, nós fizemos vários mutirões virtuais em escolas e depois fizemos um mutirão concentrado competitivo entre escolas na UDESC. Daqui saiu no jornal as crianças que foram premiadas e tudo mais. Foi um apoio que a gente teve muito legal da Prefeitura Municipal de Joinville, a Secretaria Municipal de Educação. Então, deu um resultado muito legal. Ali tem uma foto do Diego, quando a gente estava apresentando o jogo. Tá bom? Então, seria isso que eu queria colocar aqui para o pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui está o meu e-mail e aqui está também o link onde podem encontrar o jogo Sherlock Denk. Obrigado